livro Uma Igreja Chamada Tove, como muitos de vocês já sabem, tem gerado polêmica. Desde o vídeo da Rebeca, do canal Fé e Tulipas, houve um rebuliço em torno dessa obra. Me parece que algumas pessoas atribuíram essa obra de alguma forma a tudo o que aconteceu com o pastor Paulo Júnior. Eu não tenho a dizer nada sobre isso, não vou ficar na especulação em cima da pessoa do Paulo Júnior. Fico triste que tenha acontecido com ele o que aconteceu, mas uma vez que ele se pronunciou, a igreja se pronunciou, a meu ver não há o que falar sobre esse tema. Não obstante, tem um tema aí que é muito importante aos meus olhos, que é justamente o livro Uma Igreja Chamada Tove, que recentemente vem sendo defendido de maneira mais enfática, mais vigorosa pelos teólogos gente boa. Eles já eram defensores do livro, mas de uns tempos para cá tem intensificado a sua apologia ao livro. E neste react de hoje eu resolvi reagir a um vídeo do teólogo Victor Fontana, que fala um pouco das suas opiniões sobre Scott McKnight e sobre uma igreja chamada Tove. Você já sabe como é que funciona os reacts, eu vou deixar o Victor Fontana falar. Botei na velocidade 1.25 e, havendo necessidade de fazer minhas colocações, eu as faço. Peço aí que você deixe o seu like, compartilhe esse vídeo para o máximo de pessoas que você puder. Se inscrevam no canal, caso você não seja inscrito. Tem muita gente que consome meu conteúdo que não é inscrito. Se você gosta desse conteúdo, peço que você se inscreva. Assim o YouTube manda mais conteúdo para você parecido com o meu e me ajuda bastante. Vamos que vamos agora. Evangelho de Mateus, no capítulo 7, versículos de 15 a 20, a gente lê o seguinte: tende cuidado com os falsos profetas que vêm a vós com veste de ovelha, mas por dentro são lobos vorazes. Por seus frutos os reconhecereis. Por acaso colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos cardos? Da mesma maneira, toda árvore boa produz frutos bons, mas árvore ruim produz frutos maus. Uma árvore boa não pode produzir frutos maus, nem uma árvore ruim produzir frutos bons. E toda árvore que não produz fruto bom é cortada e lançada ao fogo. Em suma, por seus frutos os reconhecereis. Palavras de Jesus para que identifiquemos aqueles que no meio de nós ocupam o cargo da liderança com o objetivo de retirar das ovelhas aquilo que elas podem oferecer de bom e então se aproveitarem disso para viver muito bem. O que Jesus diz? Conheçam o fruto, o resultado da obra dessas pessoas. Que resultado que dá? O que eles têm pregado, o que eles têm feito. Qual é o resultado final? É um resultado bom? É um resultado ruim? E o incentivo de Jesus é: conheçam os frutos. Vão atrás dos frutos. E aí vocês vão reconhecer quem é quem. Aqui ele está dando um parâmetro dado pelo próprio nosso Senhor Jesus Cristo sobre como identificar um falso mestre. Você identifica um falso mestre pelos frutos. E eu já entendi porque que ele começou esse vídeo com essa chamada. Ele está procurando defender o Scott McKnight não como um falso profeta, mas como um líder legítimo, cuja obra rende frutos bons. E eu já vou começar a fazer a seguinte provocação. A partir do que a gente identifica um fruto como bom? Eu preciso de um parâmetro para saber que um fruto é um bom fruto. Porque boas obras por boas obras até os ímpios fazem. Você tem filantropos que investem em organizações de caridade, que fazem coisas grandiosas, mas estão movidos por interesses diabólicos. Eu posso dizer que essas boas obras são boas obras? Não são boas obras. A palavra de Deus nos dá um critério muito claro a partir do qual a gente entende a boa obra como boa obra, que é obras feitas a partir de corações regenerados. Apenas a partir de um coração regenerado eu posso fazer uma boa obra. E vamos supor aqui que nós estamos falando apenas de regenerados, de cristãos regenerados. Vamos supor aqui que o Scott McKnight seja um cristão regenerado. A gente tem que fazer uma análise dos frutos que ele trouxe a partir da própria palavra de Deus. Um cristão, ele pode ter obras que não agradem a Deus. Obras que são desempenhadas a partir de um ponto de vista equivocado. Obras que, ainda que cometidas, feitas, melhor dizendo, realizadas com a boa intenção, acabam gerando coisas em contrapartida
que são subversivas para a fé cristã. Eu vou explicar um pouco melhor o que eu estou dizendo. Você pensa no pessoal da Missão Integral. Eles fazem muita obra de caridade, mas eles com essa obra trazem uma ideologia que é anticristã, que mina o cristianismo, que subverte a nossa fé. E a primeira pergunta que eu faço para vocês é: o livro do Scott McKnight, ele faz isso? Porque se ele fizer, se ele realmente é uma tentativa de resolver um problema, mas resolver um problema a partir de uma cosmovisão que é antagônica à cosmovisão bíblica, aí nós temos um mal desempenhado a partir da narrativa de combater abusos, que eu volto a dizer, como eu disse no meu react a Tulipinha, é um problema real. Eu não gosto dos reformados passando pano por o que acontece em muitas igrejas, como se tudo estivesse às mil maravilhas. Mas o problema aqui não é o que o Scott McKnight aponta como errado, mas a tratativa que ele dá para isso. Logo, já sintetizando o que eu tenho a dizer sobre essa fala do Fontana, que é acertada. Nós devemos julgar um profeta pelos frutos. A questão é como que a gente vê esses frutos. Nós podemos dizer que um resultado é necessariamente um resultado que satisfaz a Deus? Ou um resultado que em tudo ele é aderente à palavra de Deus? Eu posso ter resultados que não são condizentes com a cosmovisão bíblica. E nisso eu tenho um problema. Mas vamos continuar, que ainda há muito que a gente tratar nesse react. O problema é que, nessa busca por conhecer ou reconhecer os frutos, o mundo ficou mais complexo. Com o advento da internet, existe disputa de poder, existem disputas pessoais, e essas coisas fazem com que, às vezes, esse julgamento se torne um julgamento nublado. E a percepção da vida pública de pessoas que fazem essas pregações e as suas contribuições públicas, tudo isso se torna um emaranhado muito complexo que, eventualmente, envolve tribunais injustos e cancelamentos e difamação, e às vezes até mentiras, que são propagadas intencionalmente ou sem intenção. E o vídeo de hoje, então, busca... Só falar aqui rapidamente que eu concordo com ele. A internet, ela é um tribunal implacável. Muitas vezes as pessoas entendem um posicionamento divergente de maneira estereotipada. E eu admito, senhor Fontana, eu vi isso acontecendo com Scott McKnight. Eu vi, de fato. Eu entendo que em alguns meios reformados existiu uma crítica, ainda que bem intencionada, excessivamente apaixonada, o que fez com que pessoas que não se deram ao trabalho de compreender o pensamento deste homem, jogá-lo na fogueira, sem contextualizar a obra dele, sem compreender de forma mais profunda a cosmovisão dele. Isso é um problema. Eu vi que, diferente do que ele possa pensar, aqui eu estou entrando na especulação, porque eu não sou do pensamentos, as pessoas que se opuseram a uma igreja chamada Tove, em sua maioria não eram gente mal intencionada, mas foram pessoas, em sua maioria, apaixonadas por atacar um autor que eles viram como progressista. E você só pode auferir isso lendo o livro. Coisa que, diga-se de passagem, meus irmãos, eu estou fazendo. Olha aqui o livro, eu já li uma parte dele, pretendo lê-lo até o final da semana seguinte, em que eu vou fazer uma resenha inteira do livro. Eu vou fazer a resenha numa live. E eu posso dizer para vocês, o pouco que eu li aqui, dá para ver que essa obra tem muitos problemas, sim. Então, uma coisa é você apontar problemas, tendo lido a obra, feito uma devida análise da obra. Outra coisa é você atacar por atacar. Infelizmente, eu preciso dizer que muitas pessoas atacam por atacar. Só que algo que eu tenho que acrescentar a isso, senhor Fontana, é que muita gente faz isso, por exemplo, com o pensamento teonomista. Muita gente faz isso, por exemplo, com a filosofia de Van Til. Coisas que eu defendo aqui na página. Então eu entendo muito bem isso que você está falando. E isso acontece do lado de reformados mais conservadores? Acontece. Não obstante, acontece do outro lado. É por isso que a gente tem sempre que ter o cuidado de pegar obras e ler. Você quer entender teonomia? Lê reconstrucionistas. Você quer entender um autor como Scott McKnight? Pegue e leia. Pode ser que, quando eu terminar esse livro, eu fale que ele é horrível.
tem que jogar fora tudo que está aqui. Mas, para isso, a gente precisa ser cauteloso. A gente precisa fazer as coisas com moderação. Agora, vamos seguir. Defender um desses líderes que tem sido vilipendiado e cancelado no tribunal da internet. O nome dele? Scott McKnight. Autor, junto à sua filha, Laura Barringer, de uma igreja chamada Tov. Olá, eu sou Victor Fontana, esse aqui é o meu canal, ele pode ser um pouco seu também, para isso basta que você se inscreva nesse canal, ative as notificações, deixe o seu like, deixe o seu comentário, tudo isso é muito relevante se você gosta de Bíblia, de teologia, e hoje eu vou ficar por aqui, vai ser só isso a apresentação que eu vou fazer. Qualquer livro pode ser criticado, não existe livro acima da crítica. O texto bíblico, obviamente, é inspirado por Deus, é uma outra história, mas livros cristãos podem ser bons, podem ser ruins, e há críticas feitas a uma igreja chamada Tov, que são pertinentes. A gente até pode discordar da crítica que está sendo feita, mas é uma análise de conteúdo, e baseada nessa análise de conteúdo, o crítico discorda do conteúdo, e isso é absolutamente legítimo que se faça. Que bom que ele está falando isso, porque é exatamente o que eu vou fazer. E vocês vão ver que ao longo desse react eu vou trazer algumas opiniões que eu já venho desenvolvendo sobre o Scott McKnight, apenas através do que eu soube da biografia dele. Que é uma biografia que tem uns pontos controversos, de fato. Eu, quando fiz o meu react à Tulipa lá, eu falei que eu não sabia de algumas coisas que ela estava falando, da procedência de algumas coisas que ela está falando. Fui atrás, descobri que existia um certo exagero, de fato, mas parte do que ela está falando, sim, é verossímil. E, sim, eu consegui comprovar lendo o livro. O pouco que eu já li do livro, ó, eu li o quê? Umas 60 páginas, já deu para sentir que muita coisa que ela falou lá é verdadeira. Logo, existiu paixão na análise? Existiu. Mas mesmo havendo paixão, nós não podemos jogar tudo fora, o que ela disse. E eu fui no livro para conferir isso. E neste react que vocês vão ver eu fazer o Sr. Fontana, vocês verão que eu vou dizer sobre a apologia que ele vai fazer ao Sr. Scott McKnight. E eu vou, mais do que isso, oferecer um caminho para a gente lidar com a realidade desse livro, que hoje é um livro que está vendendo bastante por conta da treta. E mais do que isso, para nós resolvermos, ou pelo menos termos uma diretriz para resolver o problema que o Scott McKnight colocou. Vamos continuar. Que se faça. Exemplo, há quem discordou ou tenha discordado da metodologia de uma igreja chamada Tov. É uma crítica possível. No jargão do futebol, é ir na bola, sabe? Pode se fazer. E depois a gente pode discutir, pode discordar de quem fez a crítica também, tá dentro do jogo. Há quem tenha criticado também a maneira como o autor trata a autoridade no Novo Testamento. É uma discussão absolutamente legítima e eu diria até mesmo pertinente. Talvez até mesmo para a gente... Sobre essa questão da autoridade, eu já tenho algo a dizer. O pouco que eu li do livro, e que eu vi pessoas que leram o livro trazerem, e isso tanto em páginas e pessoas que são a favor do livro, quanto pessoas que são contra o livro, porque eu escutei os dois lados. Eu tenho escutado os vídeos dos teólogos gente boa, tenho escutado vídeos de pessoas que são contra, tenho lido artigos, inclusive na gringa, sobre esse livro, procurado me inteirar sobre a perspectiva do Scott McKnight, sobre o Scott McKnight em si. Eu posso dizer que ele tem um problema seríssimo com a autoridade. A obra dele tem uma clara perspectiva de que a autoridade é uma coisa ruim, na maior parte das vezes. Ou, se não é uma coisa ruim, ela tem que estar sob uma intensa supervisão. E como que essa supervisão é feita? Eu não vejo que ela, segundo as diretrizes do Tov, deve ser feita de uma maneira adequada. Eu falei isso no meu react a Fé e Tulipas. Uma igreja chamada Tov, ela procura resolver um problema real. Abusos que acontecem em igreja. Logo, você tem uma igreja com uma estrutura onde o pastor é o cabeça, é o líder, e ele tem muito poder. Abusos são, com muita frequência, sufocados.
sufocados. As coisas vão para debaixo dos panos. E a experiência do Scott McKnight, da sua filha, Laura Barringer, tem muito a ver com o tema do livro. Porque eles viviam em um contexto que houve um acobertamento de abusos. Logo, eles fizeram um diagnóstico. Isso acontece em igrejas, eu volto a dizer, acontece. Mas o prognóstico, a maneira como tratar isso, se baseia numa descentralização da igreja. Ou seja, você tira o poder do pastor, você torna o pastor mais vulnerável a acusações. Sem fazer, até onde eu pude ler o livro, uma distinção entre acusações falsas e acusações verdadeiras. A palavra de Deus ela é muito dura com falsas acusações. E eu não vejo em nenhum momento Scott McKnight tratando isso. Se ele vier a falar em algum momento, vocês podem ficar tranquilos, tá, meus irmãos, que eu vou mencionar quando eu for fazer minha resenha do livro inteiro. Mas o livro, ele claramente tem uma perspectiva sobre autoridade que é ruim, que de fato se aproxima de uma concepção modernista de autoridade. Porque a modernidade ela tem uma desconfiança neurótica da autoridade. Porque o homem moderno ele tem dificuldade de conceber uma autoridade justa. Ele tem uma dificuldade de ver o poder não como algo inerentemente maligno, mas como algo que pode ser usado para o bem, pode ser usado para o mal. Gary North fala muito bem desse assunto. Gary North diz que o poder não é algo inerentemente maligno. O homem tem poder, um poder dado por Deus, de dominar sobre a criação. Esse poder não é inerentemente maligno. Nós podemos dizer que existe sim um poder nosso sobre a criação. Nós podemos usá-lo para o mal, mas o problema não está no poder em si, mas está no coração pecaminoso do homem, do pecado. A obra do Scott McKnight, ela não faz essa distinção entre um poder executado por alguém em pecado, o que constitui uma falsa autoridade, e uma autoridade legítima, que tem um poder real, mas que esse poder real ele é limitado de maneira adequada, porque nós, enquanto reformados, e aqui eu vou falar enquanto presbiteriano, vou me colocar dentro da tradição que eu estou inserido, entendemos que nenhum pastor pode usufruir de poder absoluto. O pastor, diga-se de passagem, ele não é quem lidera a igreja. Quem lidera a igreja é um corpo de presbíteros, que é presidido pelo pastor. Fato. Logo, o que eu vejo é que a igreja presbiteriana ela já tem uma estrutura de autoridade que, se bem executada, se bem formalizada, bem definida, como os nossos símbolos de fé prescrevem, se os nossos símbolos de fé forem seguidos à risca, nós teremos um contexto onde acusações serão levadas aos presbíteros, os presbíteros, sendo íntegros, sendo capazes de lidar com isso, irão levar isso à frente, convocar outros presbíteros e, havendo necessidade, levar isso para uma assembleia, onde o assunto é discutido. O Tove, ele vai contra uma eclesiologia tradicional e procura difundir uma eclesiologia descentralizada, que dê voz a qualquer membro. Qualquer membro pode falar qualquer coisa do pastor, e isso vai ser levado a público. E isso vai ser investigado com transparência, algo que ele fala muito. Algo que o Scott McKnight faz, procurando sanar um problema, é utilizar de uma descentralização de uma estrutura que precisa existir, porque, como eu falei no meu outro react, o pastor ele precisa sim estar sob supervisão, mas não sob supervisão da igreja inteira. A supervisão sobre o pastor deve vir dos presbíteros, daqueles que são colíderes com ele da igreja. Isso acontece sempre? Não acontece sempre. Eu expliquei que em muitas igrejas o pastor acaba governando sozinho. Isso é um problema. Isso é um problema. Porque o pastor ele tem que liderar junto de um colegiado de presbíteros. Não obstante, senhor Fontana e irmãos, acontece o inverso. Às vezes você tem pastores que são homens de Deus, que são comprometidos, e o presbitério os atrapalha. E a própria igreja os atrapalha. Logo, a análise do Scott McKnight, ela não pega essas nuances. Ele simplesmente olha para o lado da vítima. Vítimas existem? Ok. Mas a maneira como ele cria uma metodologia para lidar
com esses abusos, com essas distorções claras do que seria uma moral cristã, que são passíveis de disciplina, e até mesmo de sanção do Estado mesmo, né? Assim, se for um crime, isso tem que ser considerado crime mesmo. Tem casos assim que exige sim o próprio Estado intervir. Fato. Mas isso tem que ser feito da maneira certa. E o que o livro promove não é que isso seja feito da maneira certa, mas que isso seja feito de uma maneira descuidada, pensando na vítima, mas sem pensar no pastor, que pode sim ser alvo de falsa acusação. E qual que é a base disso tudo que eu estou dizendo? Uma perspectiva equivocada sobre a autoridade, como se a autoridade fosse algo ruim. Vamos continuar. Para a gente chegar numa síntese, hegelianamente, falando no final dessa discussão, quiçá, muito embora eu mesmo seja um profundo crítico de Hegel. De vez em quando a gente não escapa, não é mesmo? O ponto é que uma parte substancial da crítica feita a uma igreja chamada Tov, e veja, no mérito das críticas, das discussões de conteúdo, eu acredito que eu devo fazer essa discussão em um outro espaço e em um outro momento. Porque sim, eu indico Tov e acho um bom livro. Para vocês verem, né? Os teólogos, gente boa, eles apoiam esse livro, veem o Tov como um bom livro. Agora, não sei se ele vai falar, acredito que não, ele não vai entrar no mérito do porquê ele acha Tov um bom livro. Me parece que ele e Iago Martins vão fazer um podcast em algum momento para tratar isso. E eu vou, é claro, ouvir, né? Quais as razões que levam ele a crer que Tov é um bom livro. Porque o que eu li até então, minha conclusão é diferente. Mas vamos continuar. Tá? Mas no que diz respeito a essas críticas, entre aspas, feitas na bola, a gente pode concordar com algumas, discordar de outras, elaborar alguma coisa um pouco melhor, e a gente vai fazer isso em algum momento. Não sei se o momento propício é agora. O meu ponto é justamente que pode ser elaborado algo não um pouco melhor, mas muito melhor do que o Scott McKnight desenvolveu. E esse algo muito melhor é algo que está já no nossos símbolos de fé. Já está manifesto na própria tradição reformada. É algo que funciona. E eu falei, caso você não tenha assistido o meu vídeo de react ao feito Lipas, é muito bom que você assista, porque tem pontos que eu falei lá que eu não vou voltar a falar aqui, mas com base em duas coisas. Um reforço da santidade e o estabelecimento de uma liderança eclesiástica a partir da Bíblia. E vocês sabem qual é o modelo que eu defendo. É o modelo presbiteriano. Agora, nem sei se o espaço propício para isso é esse, o canal. Mas eu queria contar para você a história de como uma igreja chamada Tov veio parar aqui no Brasil e uma história a respeito dos frutos de Scott McKnight. Por quê? Porque é uma parte significativa daquilo que tem sido chamado de crítica, que não é crítica de fato, é difamação. Precisamente por parte de pessoas que, ironicamente, são contra a tal cultura do cancelamento. Isso que ele está falando é uma coisa muito controversa. Ele está falando que o Scott McKnight foi cancelado. E eu não vejo que ele foi cancelado no sentido de, poxa, as pessoas pararem de comprar ele, pararem de falar sobre ele, muito pelo contrário. Né? Se houve uma tentativa de cancelamento, Sr. Fontana, essa tentativa de cancelamento, ela foi um tiro que saiu pela culatra. Você pega, por exemplo, o vídeo da Tulipinha. O vídeo da Tulipinha fez com que as pessoas se interessassem mais pelo Scott McKnight. Olha só, eu, né, um cristão reconstrucionista, lendo o Scott McKnight. Eu teria ignorado esse livro, não fosse essa treta toda. Mas eu estou lendo. Então, para vocês verem, né, como é que a coisa é. Eu, que ao olhar dos teólogos gente boa, tô no radicalismo do que seria o conservadorismo reformado, estou lendo um autor progressista. Então, esse cancelamento, na verdade, ele acabou gerando muito mais repercussão para o livro do Scott McKnight. É irônico, porque as pessoas que querem que esse livro não seja lido acabaram fazendo com que ele fosse mais lido. E o que eu vejo de oportunidade nessa situação toda? Já que esse livro está sendo lido, eu, inclusive, fui vítima disso, né? E estou aqui procurando
aprofundar na visão do autor, é a gente tratar esse tema com seriedade. Beleza, o Scott McKnight fala de algo que é relevante, eu mesmo fui alguém que admitiu isso. Isso é relevante. Mas vamos fazer melhor que o Scott McKnight. Vamos dar uma resposta, apontar os erros dele, fazer crítica ao que ele desenvolveu e elaborar algo melhor. Porque a verdadeira crítica é isso. Ela constrói. Há pouco tempo eu estava falando no meu Instagram sobre a minha opinião sobre os reformados aqui no Brasil. E quando eu falo reformados, são reformados conservadores, que ficam falando de símbolos de fé, que ficam se opondo ao mainstream, como eu me oponho. E eu vejo que eles são os inúteis. Eles não criam nada, só atacam. E não é isso que eu quero fazer aqui no canal. Eu quero criticar, sim, mas construir. Então é de suma importância que a gente faça isso. Logo, seu Fontana, não houve um cancelamento. O que houve, no fim das contas, foi uma intensificação do nome do Scott McKnight no Brasil. Hoje está todo mundo falando dele. Isso nos leva a entender como que essa tal cultura do cancelamento, que eu não sei se os irmãos que me acompanham aqui creem que ela existe, é na verdade uma ilusão. É praticamente impossível você cancelar alguém hoje. Isso acontece em alguns casos excepcionais, não vou aqui generalizar. Mas, na maior parte das vezes, quando se tenta cancelar alguém, é um grupo que tenta cancelar esse alguém. Quando há outros grupos que acabam se interessando por aquilo. Por que vocês acham que tem certos assuntos que eu não falo aqui no meu canal? Tem muito assunto que as pessoas falam, Gabriel, eu queria que você falasse disso, falasse daquilo, por que eu não falo? Porque eu não quero dar ibope. Porque é melhor fingir que não existe do que você lidar com aquilo. Porque a partir do momento que você lida com aquilo, você está dando visibilidade àquilo. Então a gente tem que pensar também. Fazendo um paralelo esdrúxulo, por que ninguém cancela a Anitta? A Anitta é uma cantora criticada por muitas pessoas, não só cristãos. Mas o nome dela tá sempre bombando. Por quê? Porque ela se aproveita dessa cultura do cancelamento para se perpetuar como nome. Então, essa é a dinâmica das redes. Não é uma dinâmica de que eu sou cancelado e esse é meu fim. Não. O cancelamento, muitas vezes, é o começo da sua fama, da sua proliferação, como tem acontecido com esse livro. Dizem respeito a situar Scott McKnight como se ele fosse um falso mestre e, portanto, a gente não devesse ler o que provém dele. Uma das pessoas, inclusive, ensinou não, disse, né? Que era um livro bom para lareira. A prática de queimar livros não me é muito apetitosa. Dito isso, insisto, quero contar um pouco da história de quem é Scott McKnight e como uma igreja chamada Tov veio parar no Brasil. Scott McKnight foi professor na mesma faculdade onde eu fui fazer meu mestrado, na Trinity, e muito antes de eu ir para lá. Mas vocês veem onde que o Fontana se instruiu, né? Que tipo de pessoas estão na faculdade em que o Victor Fontana se instruiu. Eu vejo que dentro da teologia mainstream existe uma infiltração muito grande, não só do pensamento progressista. As pessoas falaram muito sobre a questão do progressismo, mas de um pensamento moderno. O pensamento moderno, ele não é necessariamente progressista. Isso é uma coisa que eu falo muito aqui no meu canal. Eu não me considero de direita. Não me considero um conservador. Há pouco tempo atrás, uma irmã se referiu a mim como conservador moderado. Eu não sou um conservador moderado. Eu sou um cristão reconstrucionista. Meu posicionamento, até mesmo político, as pessoas levam muito esse espectro direita e esquerda para a política, porque foi onde ele surgiu, não é nem de direita nem de esquerda. Eu sou alguém que acredito na restauração do cristianismo a partir de uma aplicação da lei de Deus em todas as esferas da existência humana. Logo, o meu posicionamento ele é antimoderno. Já Victor Fontana, os teólogos gente boa, o mainstream calvinista, é modernista. E nisso a gente já tem um imenso problema. O problema que vocês vão ver é que ele é manifesto nessa obra aqui. Mais tarde, ele se torna professor da Northern University
da qual ele não é mais professor, a gente vai falar disso daqui a pouco. Nesse contexto, ele acaba se sediando na região de Chicago. E não há quem tenha passado por Chicago sendo um evangelical que não tenha frequentado ou sido influenciado por Bill Hybels e Willow Creek. Uma mega igreja com um mega pastor. Essa foi a igreja em que rolou os escândalos dos abusos que o Scott McKnight e a sua filha denunciam no livro. Eles falam sobre esses abusos. Esse livro ele foi escrito procurando evitar que escândalos como esse que o Victor Fontana vai descrever aconteçam novamente. Mega pastor, mega abusador. Com toda a evidência e com toda a investigação já feita e com tudo público. Se você quiser, pesquise Bill Hybels e você vai encontrar quais são os abusos e como eles funcionaram. E ele escreve, então, Scott McKnight escreve Uma Igreja Chamada Tov, no contexto desse abuso que Laura Barringer, sua filha, que na verdade é a maior pena, a maior caneta por trás de Uma Igreja Chamada Tov, é nesse contexto que eles escrevem o livro. Pouco tempo depois de lançado o livro nos Estados Unidos, que teve um impacto razoável, eu recebo uma mensagem de Scott McKnight no meu inbox do Twitter. Victor, você acha que tem alguma editora no Brasil que se interessaria em publicar Uma Igreja Chamada Tov? Eu já tinha lido o livro em inglês, tinha gostado do livro, eu indico o livro, afinal de contas. E eu falei, olha, eu acho que tem. E entrei em contato, então, com a Mundo Cristão. Quando eu entro em contato com o editor da Mundo Cristão, eu lembro bem desse dia, eu estava consertando um carro, tinha levado o carro para consertar. E o editor da Mundo Cristão falou, olha, a gente já estava de olho nesse livro para traduzir, mas você falando nos dá a convicção que a gente tem que traduzir sim essa obra. Para vocês verem, né? Quem foi que deu um empurrãozinho pro Igreja Chamada Tov chegar ao Brasil? O Victor Fontana. Um dos teólogos, gente boa. Por que será, né? Para vocês verem o que as editoras cristãs do Brasil publicam. Tem tanta obra, gente, mas tanta obra boa para ser publicada no Brasil. Você vai publicar um livro como esse? Tem livros muito melhores, eu posso falar para vocês. Livros muito melhores. Eu vejo que, felizmente, hoje existem algumas editoras no Brasil que traduzem obras boas. Eu vejo a Monergismo, vejo a editora Caridade Puritana, do meu amigo Felipe Macedo. Mas as editoras, no geral, elas têm, na maior parte das vezes, interesse meramente mercadológico ou interesses movidos por comprometimento com o modernismo. Existem autores modernistas que são bons? Existem. Eu vou dar um exemplo de um livro, de um autor, que a gente pode dizer que ele é moderno, mas ele deveria ser traduzido, não é? Karl Barth. A gente não tem a dogmática eclesiástica, a dogmática da igreja de Barth em português. Eu acho um absurdo isso. Um autor modernista, um autor que Van Til atacou muito. Mas você fica publicando essas obras aqui. E você vai ver esse livro aqui, aqui eu estou abrindo um parênteses, tá, pessoal? É um livro de leitura fácil. É um livro que ele é palatável para os teólogos, gente boa. É um livro do gosto, da sensibilidade, do evangélico médio. E quando eu falo evangélico médio, eu estou me referindo principalmente a pessoas que têm alguma instrução teológica, brasileiro. Gente, pelo amor de Deus, a gente tem que traduzir obras muito melhores. O Victor Fontana não é um cara burro. Ele lê coisas muito boas. Eu vi ele fazendo uma tier list uma vez, ele citou livros muito bons lá. Ele citou todos os livros que ele citou estão em português. Não obstante, eu sei que ele lê em línguas estrangeiras. E teólogos sérios deveriam estar trazendo livros sérios para o Brasil. Não ficar trazendo essas pataquadas. E aqui eu não estou falando que esse livro tem que jogar no fogo e tal, tanto que eu estou lendo. Mas agora, a gente precisa rever de maneira muito séria a literatura que a gente traz para o Brasil. Porque os livros que são trazidos para o Brasil são, em sua maioria, livros superficiais. Livros que não são antitéticos na medida séria, na medida certa. Livros
que tem sérias limitações, que tem compromissos cosmovisionais questionáveis, como esse daqui. Então, eu costumo dizer por aí que, em alguma medida, eu tive alguma contribuição de trazer esse livro para o Brasil. Pouco tempo depois, se descobre que, na instituição em que Scott McKnight dava aula, na Northern University, alguns abusos e assédios estão sendo feitos. E Scott McKnight, imediatamente, deixa de trabalhar ali. E esse é o tipo de pessoa que Scott McKnight é. Eu não tenho intimidade com ele, mas ele tendo passado por vários lugares por onde eu passei, o testemunho que se tem a respeito do caráter e da integridade dele é esse tipo de caráter e de integridade. Não concordo com o que está acontecendo, eu abro mão daquilo que eu estou ganhando, eu me demito. Os abusos, obviamente, não tinham nada a ver com ele, era por parte da administração da universidade, mas esses casos de assédio e abuso dentro do ambiente universitário cristão norte-americano são espalhados nos Estados Unidos inteiro. Tem um monte de casos. Aliás, na América do Norte inteira, porque tem casos no Canadá também. O que Scott McKnight imediatamente faz? Não concordo com o que está acontecendo. Abro mão do meu ordenado. Tchau. Esse é o tipo de coisa que Scott McKnight faz. Esse é o tipo de fruto dele. Mas assim... Queria só comentar um pouco acerca disso. Eu não sei da procedência disso que o Victor Fontana está falando sobre a moral do Scott McKnight. Eu não ponho a minha mão no fogo por ninguém, tá, pessoal? Por ninguém. Eu ponho a minha mão no fogo por pessoas que eu conheço pessoalmente, com que eu tenho contato. E eu vejo que são homens, são mulheres de Deus, nos quais eu acredito na conduta. Acredito de maneira infalível? Não. Crer de maneira infalível, eu creio apenas em Deus. Mas são pessoas que são dignas da minha credibilidade. Mas eu vou dar um voto de confiança e admitir que isso é verdade. Pelo menos nesse primeiro momento. Se os irmãos souberem algo diferente, fale aí nos comentários que eu vou querer ler. Comentários bem embasados, tá? Por favor. Sem ataques gratuitos. É plenamente possível que alguém que não tem uma teologia bíblica, robusta, estruturada, tenha uma moral louvável. Eu vou dar um exemplo de uma pessoa cuja teologia eu discordo em grande parte. Alguém que em algum momento eu vou fazer um vídeo para falar a minha opinião sobre ele. Que foi um grande pregador, que é muito exaltado aqui no Brasil, que foi o Billy Graham. Billy Graham, a meu ver, ele criou muitos dos males do mundo evangélico. Mas eu nunca vou atacar a moral daquele homem. Ele foi um homem íntegro. Um homem de quem ninguém pode falar uma palavra contra a conduta dele. Por causa disso, senhor Fontana, eu vou deixar de criticar a teologia dele? Nada nem nada. A teologia dele é criticável, ela vai ser criticada. Então, o Victor Fontana está tentando apresentar uma integridade moral por parte do Scott McKnight. Ele pode fazer isso. Não estou falando que ele está errado em fazer isso. Mas isso não é suficiente para que a gente passe para debaixo do tapete os erros teológicos e a cosmovisão modernista desse teólogo. Porque uma pessoa pode sim ter uma moral cristã, uma moral consistentemente cristã, mas pensar como um esquizofrênico. Coisa que R.J. Rushdoony muitas vezes atacou, especialmente na sua obra Esquizofrenia Intelectual, onde ele fala sobre como que a educação moderna, o que envolve escolas e envolve seminários, ela produz esquizofrenia. Porque você tem cristãos de quem se espera um cristianismo na moral, no comportamento, mas não no pensamento. Então a gente precisa estar atento a esse problema. Não é porque uma pessoa é moral que a teologia que ela desenvolve deve ser admitida. Muito pelo contrário. A gente precisa avaliar tanto a moral quanto a teologia. Tanto quanto a pessoa age, quanto como a pessoa
pensa e desenvolve o seu pensamento. Um fruto de alguém dentro da igreja evangélica que busca servir a igreja sem holofotes. Qual que é a grande contribuição do Scott McKnight para... Quem era esse cara? É um cara que resolve escrever um livro sobre abuso porque a filha dele passou por um problemaço. Até então, Scott McKnight é conhecido por duas coisas. Em primeiro lugar, por discordar do caminho que os representantes da igreja emergente estavam tomando nos Estados Unidos. Se você não conhece o movimento da igreja emergente, é um movimento que buscava fazer com que a igreja fosse mais relevante, principalmente para adultos da geração X. O movimento da igreja emergente foi um movimento de caráter fortemente progressista. E eu vi a Tulipinha falar isso no vídeo dela, né? A Rebeca do Fé Tulips. Tem gente que não gosta que eu chamo ela de Tulipinha, acha que eu estou desdenhando. Não é esse o caso. É simplesmente um apelido carinhoso, né? Para dizer, para explicar para quem não entende, né? Porque que eu chamo ela assim, né? Só um parêntese. Mas ela falou, né, que o Scott McKnight ele é ligado ao movimento da igreja emergente, mas ele foi alguém que teve problemas dentro desse movimento e teceu críticas a esse movimento. Então, de fato, esse foi um problema que eu vi no vídeo dela. Eu entendo que essa foi uma certa simplificação que ela fez, porque, de fato, o Scott McKnight estava dentro, mas ele foi dissidente dos rumos que aquele movimento estava tomando. Então, a gente precisa saber contextualizar isso. Porque a biografia de um teólogo, a biografia de alguém que desenvolve um pensamento é importante. Não é simplesmente o que a pessoa escreveu. O que a pessoa escreveu, ok. Você vai ler aquilo, você vai avaliar aquilo. Mas é muito importante a gente tentar entender um pensador dentro da sua biografia, dentro do seu contexto, dentro dos problemas que ela enfrentou, das dificuldades que ela teve. É legal a gente fazer esse esforço. Só que a gente não pode negar que só do fato de ele estar dentro da igreja emergente já é para a gente um indicativo da natureza da teologia que ele sustenta. Então, vou deixar o Fontana aqui falar. E talvez o comecinho da geração de millennials. Então eles começam a dialogar com a pós-modernidade. Quando esses... Estão ouvindo da boca dele, né? O que o movimento da igreja emergente faz? Tenta dialogar com a pós-modernidade. Com a pós-modernidade, meus amados irmãos, não existe diálogo. Isso aqui, ó, explica problemas que estão aqui, ó. Quando a gente tenta dialogar com demônios, com perspectivas diabólicas, a gente é subvertido por eles. É muito simples. É muito simples. Não existe diálogo com a pós-modernidade. Com a pós-modernidade, existe ataque, existe apologética. Esse é o problema dos teólogos de gente boa. Eles não fazem apologética. Eles acreditam na apologética mansa, que nem o senhor Fontana fez no debate ridículo, lá que ele travou com Daniel Pax. Ridículo, aquilo lá. Pós-modernidade, a gente tem que jogar fora, senhor Fontana. A gente tem que responder, sim, aos problemas que a pós-modernidade traz, mas de maneira alicerçada na escritura. O que o Scott McKnight, o que essa galera do Igreja Emergente, o que esses teólogos modernistas fazem é tentar responder à pós-modernidade e à modernidade a partir do próprio pensamento moderno. Não na sua terminologia, não na sua forma, mas no seu conteúdo. É daí, meus amados irmãos, que vocês vão ver um problema sério na abordagem do Scott McKnight, que ele não é um inerrantista. Ele acredita numa forma de inerrância parcial. Ele não acredita que a Bíblia é infalível, é inerrante em tudo que ela fala. Ele vai exercer um criticismo sobre a Bíblia. De onde que vem essa ideia de existe uma forma de criticismo extrínseco à Bíblia que eu tenho que executar sobre ela? Da modernidade. Isso vem a partir dos desenvolvimentos filosóficos do iluminismo. Não existia criticismo bíblico, pelo menos não de maneira estruturada, antes do iluminismo. A teologia modernista, ela entende que o homem ele é suficiente para criticar. O que é criticar? É você analisar, você escrutinar, você definir o que é e o que não é. No que toca ao texto sagrado. É o homem, em outras palavras, se colocando como maior do que Deus. O inerrantista parcial, como é o caso do Scott McKnight, o que ele vai fazer? Ele vai falar, eu acredito que Jesus é o Filho de Deus. Eu acredito na Trindade. Eu acredito nos pontos fundamentais do cristianismo.
Mas agora, quando um elemento da palavra de Deus conflita com a ciência moderna, aí eu vou submeter a Bíblia sobre a crítica humana, para que eu possa atestar e sustentar a ciência moderna como verdadeira. Vou dar um exemplo do que eu estou falando. A psicologia. O Scott McKnight é alguém que apoia o uso da psicologia modernista como algo para edificar cristãos. Eu aqui não vou entrar em detalhes sobre a minha posição sobre a psicologia. Pretendo fazer isso em algum momento. Já fiz uma live sobre aconselhamento bíblico que você pode conferir aqui no canal com o Marciel, uma live muito boa. Mas o ponto é que o Scott McKnight, para sustentar a psicologia moderna, a ciência moderna, o igualitarismo, tá? Porque o igualitarismo é fruto disso. Não existe igualitarismo sem modernidade. Vocês podem ver que a ordenação feminina só acontece a partir do feminismo. Antes disso, existiam alguns grupos dissidentes que falavam sobre isso. Existia. Mas a ordenação feminina só foi defendida teologicamente a partir da modernidade. E a modernidade é uma coisa tão poderosa que ela leva cristãos que são admitidos como conservadores. Eu não chamo o Scott McKnight de conservador não, tá, gente? Mas eu tenho certeza que o senhor Fontano, ó, ele chama. O senhor Iago acha que ele é conservador. Acha que beleza, tem erros no livro dele, mas ok. Tem erros gritantes. Erros enormes. Erros que precisam ser combatidos de maneira imediata. Que é a negação da inerrância bíblica. Cristão que nega a inerrância bíblica tem que ser combatido. Tem que ser criticado. Se existem cristãos que negam a inerrância bíblica dentro da igreja presbiteriana, vou falar pela tradição que eu estou inserido, eles têm que sair da igreja. Eles têm que procurar outra igreja. Eles estão no lugar errado. Porque a fé presbiteriana acredita na inerrância. Acredita na inerrância, acredita que a palavra de Deus é infalível. Ela é autoritativa, ela é suficiente, ela é perspícua. Esses teólogos, influenciados pela modernidade, legítimos filhos do iluminismo e de todas as filosofias que vieram com eles, negaram isso. Negaram a palavra de Deus, negaram os símbolos de fé, negaram a tradição reformada. Esses pastores começam a se desviar da sã doutrina, esses pastores da igreja emergente começam a se distanciar da sã doutrina. Um dos teólogos que vai apresentar o caminho perigoso que esses pastores estavam fazendo era Scott McKnight, juntamente com Dan Kimball. E eles vão exercer esse papel de denúncia, de percepção de que existe um desvio da ortodoxia nesse caminho de diálogo com a pós-modernidade, com o pós-moderno. Scott McKnight, portanto, assim, na carreira, ao longo da história dele, é um cara conservador, tá? Olha só, gente, o que eu tô falando para vocês, gente. Scott McKnight é um cara conservador. Só que, veja bem, senhor Fontano, olha o que você está falando. O Scott McKnight está dentro do Igreja Emergente, que é um movimento progressista. Se você não quiser usar a palavra progressista, vamos usar a palavra modernista. É alguém que está querendo dialogar com a modernidade. Então já é um movimento que começou errado. Já está indo da direção do inferno. Chegou um momento que ele saiu de 100 km por hora em direção ao inferno e foi para 200. Aí, olha o que o Scott McKnight propôs. Não, a gente está indo rápido demais, vamos desacelerar, vamos voltar para o 100. Ele é conservador nesse sentido. Não no sentido de alguém que é fiel a uma tradição cristã bem elaborada, consistente. Não alguém que é fiel à palavra de Deus, que acredita na suficiência da palavra de Deus, que acredita que não existe diálogo com a modernidade, mas sim apologética, coisa que eu falo muito aqui. O Scott McKnight não é alguém que afirma o antítese entre os filhos da luz e os filhos das trevas. Você sente isso de maneira muito clara aqui nesse livro. Esse livro é um livro direcionado para a igreja. Para a igreja. Então ele está falando de crente nesse livro, ele não está falando de ímpio. Mas a maneira como ele pensa os problemas da igreja é permeada de conceitos modernistas, de conceitos vagos, ambíguos, conceitos
que são nulos neles mesmos. Vou dar um exemplo. O Scott McKnight trabalha com a categoria de toxicidade. O que diabos é toxicidade? É uma categoria que você vê as pessoas usarem no mundo, mas ela não é clara como são as categorias bíblicas. Então é desse tipo de conservador, entre aspas, que a gente está falando. Que está puxando o pêndulo da igreja americana para o lado evangelical, ao longo da... Olha só, ele está tentando levar a igreja americana de volta para o evangelicalismo. Eu já falei em algumas ocasiões os problemas que eu enxergo no evangelicalismo. O evangelicalismo é um movimento bem intencionado, tem coisas boas nele. Eu entendo os evangélicos como meus irmãos em Cristo. Eu não sou desses reformados malucos aí que ficam falando que tudo que não é reformado não presta, vai para o inferno. Não. Eu vejo os evangélicos como os meus irmãos em Cristo. Mas existem problemas seríssimos no meio evangélico. Eu entendo que sim, a gente pode considerar o evangélico como alguém conservador. Ok, aqui eu estou sendo bem moderado. Mas o Igreja Emergente já se desassocia do evangelicalismo. E se desassocia tanto que chega a um ponto de alguém modernista, já imerso nisso, perceber que está indo longo demais. Esse é o melhor teólogo que a gente tem para responder a um problema sério como os abusos? Eu tenho minhas dúvidas. Pode ser que, de fato, ele tenha sido um dos poucos que viu esse problema, que reconheceu esse problema, e ponto para o Scott McKnight para isso, se for o caso. Ele está correto. Ele teve uma compreensão correta de como lidar com de que a questão precisa ser resolvida. Mas a solução que ele deu, mediante a teologia que ele conhece, mediante a filosofia que ele admite, mesmo que ele não entenda nada de filosofia, todo teólogo, ele sustenta, mesmo que de maneira inconsciente, uma filosofia, que são claramente hostis à palavra de Deus. Esse é o nosso melhor campeão para lidar com o problema dos abusos das igrejas? Eu acho que não. Vamos continuar. Ao longo da carreira dele. Esse é o Scott McKnight. Agora, o outro motivo pelo qual o Scott McKnight é conhecido é por algo que é muito útil para você que gosta de Novo Testamento, que gosta dos vídeos, por exemplo, de Jesus histórico aqui desse canal. Quando eu faço um vídeo mostrando a existência de Jesus como um consenso acadêmico, da possibilidade de ler os evangelhos como relatos que são historicamente confiáveis, com historicidade confiável. Esse foi o trabalho fundamental da vida do Scott McKnight dentro de um escritório pequenininho como esse aqui. Vocês veem o contexto no qual o Scott McKnight está inserido. Ele está combatendo céticos, pessoas que vão negar a historicidade de Jesus, com uma apologética que conversa com o inimigo, que admite os pressupostos do inimigo. Como que surgiu essa ideia de busca do Jesus histórico? O Victor Fontana sabe disso, eu já vi ele tratando disso em alguns momentos no canal dele. Eu não estou falando aqui como se ele não soubesse disso, por isso que eu estou trazendo esse prólogo na minha fala. Mas começou com os liberais. Adolf von Harnack foi o primeiro responsável pela busca do Jesus histórico, que é a ideia de que o Jesus descrito na Bíblia é uma mera construção. O verdadeiro Jesus, que foi um Jesus, um homem da Galileia, que existiu há 2000 anos atrás, é algo que se perdeu. Logo, esses teólogos, procurando, com o seu criticismo bíblico, desenvolver uma forma de cristianismo que fosse mais palatável para o homem moderno, se engajaram em uma jornada. Só que essa jornada não chegou a lugar nenhum. Nem vai chegar. Por quê? Porque é muito simples essa questão. O Jesus da Bíblia é o Jesus histórico. Acabou. Quando alguém tenta descobrir um outro Jesus que não da Bíblia, ele já está em um exercício movido pela incredulidade. Se eu saio por aí querendo achar um corpo de Jesus, ou querendo comprovar que não existe corpo de Jesus enterrado, eu já manifestei incredulidade no meu coração. O problema da teologia moderna, e aqui eu vou falar especialmente da teologia liberal, e de todo o debate
que veio mediante a teologia liberal e também a teologia neo-ortodoxa, que é diferente, em grande parte, se baseia no quê? Se baseia na incredulidade. Se eu não creio que o Cristo da Escritura é o Cristo real, ou se eu creio que, beleza, o Cristo da Escritura é real, mas não exatamente da forma que a Escritura diz que é, eu já estou fazendo teologia a partir da incredulidade. Esse tipo de teologia, Sr. Fontana, tem que ser combatido, tem que ser negado. E eu entendo a dificuldade que é lidar com esse tipo de desafio. É difícil, porque para você fazer teologia num nível muito alto, você precisa de uma base tanto teológica quanto filosófica. E aqui, na Urosdune Brasil, a gente procura desenvolver uma robustez filosófica. E a escola filosófica, da qual eu faço parte, é a epistemologia revelacional do Dr. Cornelius Van Til, que é totalmente competente para fazer frente a esse tipo de crítica dos liberais, dos neo-ortodoxos. Van Til escreveu dezenas de obras. A gente não tem em português. É um autor que as pessoas deveriam se preocupar em trazer para o Brasil. Mas ninguém está nem aí. Ficam publicando livros de importância secundária, que são palatáveis para o evangélico médio brasileiro. É triste a situação que a gente se encontra, gente. Triste. Porque há muito trabalho a fazer. E os teólogos, gente boa, ao invés de, com conhecimento deles, combater isso, não, eles preferem ficar dentro disso. Eles preferem manter esse status quo, em que a gente tem teologia sendo feita a partir da incredulidade. Tem que haja uma frente a isso. Cornelius Van Til, ele teve como uma das suas inspirações Bibi Warfield. Bibi Warfield foi um teólogo americano, foi um dos maiores defensores, um dos primeiros, se não o primeiro, a defender a inerrância bíblica, da forma como o século XX veio a defender no meio evangelical. E ele tinha uma preocupação de que o cristianismo fosse discutido e desenvolvido em nível acadêmico. Van Til prezava por isso. Ele prezava por um cristianismo que fosse acadêmico, que fosse rigoroso, que contasse com obras. Eu vejo que, lamentavelmente, no Brasil, as pessoas elas levam muito a sério o debate de internet, quando o mais importante é ganhar academia, de fato. Eu estou na internet, que é o que eu posso fazer. Me desculpe, gente. Eu não consigo estar na academia. Talvez em algum momento eu vá estar lá. Vai estar lá produzindo obras. Eu pretendo, em algum momento, começar a escrever livros. Van Til era a favor disso. E ele conciliava a perspectiva de Bibi Warfield, que defendia um cristianismo acadêmico, com Abraham Kuyper, com Bavinck, com os neocalvinistas holandeses, que tinham uma noção muito profunda da antítese, de que existe um pensamento cristão e um pensamento não cristão a ser combatido pelo cristianismo. Então nós temos que herdar de Van Til esse ímpeto por um cristianismo que seja acadêmico, mas que ele se baseie na antítese. Há pouco tempo, a título de exemplo do que eu estou falando, meus irmãos, eu fiz um react a uma moça católica que tem desenvolvido uma tese segundo a qual o feminismo ele veio por conta da reforma. Eu teci uma crítica a ela baseada em pressupostos da epistemologia de Van Til e da crítica de Hermann Doivard. Ela não entendeu bolhufas. Ela ficou perdida. Porque o calibre protestante é muito maior do que o dos nossos inimigos. Basta a gente usar. E eu volto a dizer para você que está me assistindo, você que me acompanha, leia os livros que eu recomendo. Você quer aprender mesmo teologia, você tem que pegar e ler os livros que eu estou indicando. Que são livros profundos, são livros que vão ajudar você a entender a antítese, a entender como fazer um cristianismo rigoroso, teologicamente. A gente vê isso no Scott McKnight? A gente vê isso nos teólogos gente boa? Não. Nunca foi um trabalho de holofotes para ser um grande cara. Não. Ele estava lá escrevendo sobre o desenvolvimento do judaísmo ou as práticas comuns aos judaísmos do primeiro século.
Ele estava lá escrevendo sobre como funcionam os evangelhos sinóticos. Esse é o campo de pesquisa do Scott McKnight. Ele viveu a vida inteira para treinar alunos em universidades de credibilidade, como a Trinity, onde o D.A. Carson dá aula, por exemplo, onde o Kevin Van Hooser dá aula, por exemplo. É um cara que viveu educando gente evangelical no ambiente evangelical, rebatendo estudiosos que tiram a credibilidade do relato evangélico, como é o caso, por exemplo, do Bart Ehrman. Como que se responde Bart Ehrman? Como que se responde John Dominic Crossan? Como que se responde Marcus Borg? Esses teólogos aí que o Victor Fontana mencionou são ameaças, sim, ao pensamento evangélico. Mas a resposta dada a eles pelo Scott McKnight e por outros evangelicais, alguns dos quais com alguns compromissos de fé, com alguns compromissos filosóficos, não vou falar compromissos de fé, não vou chegar nesse nível, mas compromissos filosóficos duvidosos, não é. A melhor maneira de você responder esses autores é a partir da filosofia pressuposicionalista. Isso é um ponto essencial, gente. Sem pressuposicionalismo, eu aqui vou fazer uma afirmação categórica. Sem pressuposicionalismo não existe uma apologética consistente contra esses inimigos do pensamento cristão. Não existe. Por quê? Porque os nossos irmãos, e eu vou falar como irmãos aqui, envolvendo, inclusive, esses teólogos que o Victor Fontana falou que estão na Trinity. A Trinity tem alguns bons teólogos. Ele citou, por exemplo, o D.A. Carson. O D.A. Carson é um teólogo de alto calibre, o Van Hooser também. Inclusive, eu já recomendei muito algumas obras do Van Hooser aqui que eu acho que são boas. Mas isso aí não é o bastante para você fazer frente aos nossos adversários. Não é o bastante. Por quê? Porque você está tentando dialogar com adversários sem uma base pressuposicionalista. É necessário nós pressupormos a Escritura para fazer frente a esses desafios. Esses desafios de eruditos, modernistas, de críticos, por exemplo, da perspectiva que a Bíblia traz sobre Jesus, críticos da maneira como o cristianismo se desenvolveu, por N razões, que não cabe aqui a gente entrar, tudo isso exige rigor. E aqui eu sei que tem áreas que eu não domino. Posso falar para vocês, não domino. Eu, por isso que procuro fazer lives, chamando aqui pessoas que entendem alguns assuntos melhores do que eu, para falar. Mas eu digo categoricamente, dentro do que eu entendo, que é filosofia. Sem uma filosofia distintamente cristã, não existe crítica ao modernismo. O modernismo está jogando com as regras dele. É essencial que o pressuposicionalismo seja uma base do nosso cristianismo do século XXI. Sem pressuposicionalismo, não há como fazer crítica, não há como fazer frente a isso. É impressionante como, às vezes, eu falo algumas coisas simples, coisas extremamente simples na minha página, e as pessoas ficam encafifadas com o que eu estou dizendo. Falando, nossa, de onde que você tirou isso? Onde que você entendeu isso aí? E eu não sou um gênio, pessoal. Eu sequer sou muito inteligente. Eu aprendi isso ou com a tradição reformada, com Calvino, com os escolásticos, com os puritanos, ou com os reconstrucionistas, que são um movimento moderno, no sentido histórico. Historicamente, todos nós somos modernos. Aqui eu estou falando no sentido histórico, não no sentido cosmovisional, mas que procuram restaurar a tradição reformada a partir de uma base pressuposicionalista evangeliana, movida por um horizonte pós-milenista, que tem como objetivo a reconstrução do Ocidente e do mundo, a partir da obediência à lei de Deus. O reconstrucionismo é uma resposta contundente a esses teólogos, a esses acadêmicos que atacam o cristianismo. O que o apóstolo Paulo fez contra os que atacavam o cristianismo? Ele os chamava
de tolos, de estúpidos. E eu indico uma obra para vocês lerem, vocês que leem inglês. Infelizmente, a gente não tem essa obra em português. The Folly of Unbelief, de Daniel Akandi. Leia esse livro. Você vai entender qual é a perspectiva bíblica sobre a descrença. A descrença... Corta aqui, Rodolfo, peraí. A descrença, meus amados irmãos, ela tem uma consequência. A tolice. Aqueles que vão contra a palavra de Deus, que procuram, através de sofismas, minar a autoridade da palavra de Deus, atacar a nossa concepção sobre Jesus, a nossa concepção sobre os apóstolos, sobre os profetas. Esses que fazem isso são tolos, são estúpidos. Segundo o apóstolo Paulo, eles, dizendo-se sábios, tornaram-se tolos, tornaram-se loucos. A gente tem que começar a vê-los dessa forma. Tolos. E quem diz isso não sou eu, não é o Gabriel. É a palavra de Deus. Enquanto a gente achar que eles são inteligentes, que a gente tem que respondê-los conforme a própria modernidade, a gente perdeu o jogo, meus amados irmãos. A gente está jogando conforme as regras do inimigo. Não dá para fazer isso. Então a gente precisa ser mais seletivo quanto aos teólogos que a gente lê, quanto às obras que a gente lê. E como que a gente vê a modernidade. A forma como nós vemos a modernidade é determinante para todo o resto. Ora, se responde com autores como Scott McKnight, como Craig Evans, como Craig Keener, como N.T. Wright, como Jimmy Dunn, como Richard Bauckham. Você vê, eu não conheço todos os teólogos que ele citou, mas alguns aí eu sei que é da mesma laia. Da mesma laia que o Scott McKnight. É gente que não é para a gente ler. A gente tem opções melhores. E há opções melhores aqui, na lista de livros que eu recomendo. Eu cubro todos esses assuntos que esses teólogos cobrem? Não cubro. E em algum momento eu vou entrar nesses assuntos, vou entrar nesses temas. Pode ser que eu venha trazer alguém aqui com mais capacidade que eu, por exemplo, para falar sobre a questão da manuscritologia bíblica, sobre essa questão exegética. Pode ser que em algum momento eu traga. Mas falar que não existe maneira de fazer frente a Bart Ehrman, a essa galera aí que vai contra a Bíblia, se não através desses caras, é um equívoco. Simplesmente um equívoco. É ou negligência de que existem outros autores que não estão ligados a esse mainstream calvinista, mas que são muito mais competentes do que ele, ou meramente uma predileção por esses autores mais modernistas, que fazem parte do status quo. Status quo que há muito tempo abandonou a tradição reformada. Não pensa mais como reformado. Em muitos contextos, sequer pensa conforme evangelical. Olha que coisa. Eu estou aqui falando de tradição reformada. Mas a gente aqui não está nem no âmbito reformado, a gente está no âmbito evangelical, que já tem seus problemas. E eu aproveito aqui dessa ocasião para dizer, o evangelicalismo não tem condição de resolver esses problemas. Não tem. Os evangelicais são bem intencionados, mas falta a eles a base para dar as devidas respostas para o pensamento moderno, para esses críticos. São caras de um serviço esplendoroso e de muita dedicação e estudo para a fé e para a igreja. Essa é a história do Scott McKnight. É justo chamar esse cara de lobo, de herege? E aqui eu não estou entrando no mérito das questões internas do livro, as quais cabem debate, eu vou fazer isso em algum momento, em algum lugar. Mas por que queimar a reputação desse cara, nesse momento, agora, hoje, de repente, dia 7 de abril de 2025, quando uma igreja chamada Tove já está publicada há alguns anos em português? Esse é um ponto que eu tenho que concordar com Fontana, tá? Tem que concordar. Por que esse alvoroço todo numa igreja chamada Tove? Eu tenho algumas suspeitas de que isso está ligado a tudo que aconteceu na igreja do Paulo Júnior. O Paulo Júnior, como vocês devem saber, ele foi removido do seu ministério. E houve quem dissesse que isso se deu por conta de uma igreja chamada Tove. Eu, como falei no início do React, não vou sustentar essa tese, nem negá-la. É algo
em relação ao qual eu sou indiferente, mas eu realmente vejo que toda essa atenção, esse holofote que foi dado para uma igreja chamada Tove, teve como resultado o quê? Uma proliferação do livro, não um cancelamento do autor. Então, se o Fontana está querendo aqui limpar a reputação do Scott McKnight, em relação a quem despreza ele, é fato que ele não vai limpar. Porque os meios reformados mais conservadores não ouvem o Victor Fontana. Eu ouço para entender os argumentos dele, fazer uma frente quando é necessário, mas eu vejo que o que esse alvoroço todo causou? Causou mais interesse no livro. Então não existe uma necessidade de você limpar a barra desse autor. Porque muitas pessoas, sem sequer querer entender o contexto, senhor Fontana, vão atrás do livro, pela mesma curiosidade por conta da treta. Porque assim é o brasileiro, lamentavelmente. E eu, diga-se de passagem, tenho a todo momento procurado levar vocês que me acompanham a não serem assim. Tanto que um conselho que eu dou para muita gente é parar de tentar aprender teologia no meio das redes sociais. Eu sei que eu faço um trabalho aqui, e o meu trabalho aqui é muito mais de indicar o caminho do que desenvolver minhas próprias ideias. Eu tenho minhas próprias ideias sobre vários assuntos, mas o meu maior objetivo aqui é indicar boa literatura. Eu estou sempre indicando vários livros. Vocês podem ver que aqui eu já falei de vários livros, só nesse react. E o meu objetivo é esse, é fazer vocês lerem coisa boa. Não ficarem lendo o que o momento diz para vocês lerem. Eu estou lendo porque eu sou um produtor de conteúdo e quero munir vocês de capacidade para analisar esse tipo de coisa. Mas a gente precisa ler coisa boa, não o que o momento dita. Por que agora fazer um ataque à reputação de Scott McKnight? É algo a se pensar. É algo a se pensar. E então acontece isso, ele entra em contato comigo, eu entro em contato com o Mundo Cristão decide publicar o livro. E o livro abre os olhos de um monte de gente que está vivendo em situação de assédio, em situação de abuso. Esse é o mau fruto do Scott McKnight? Olha, eu vou fazer um pequeno comentário sobre isso. Como eu falei no meu react a Tulipa, há um tempo atrás, eu entendo que se o livro do Scott McKnight serviu para alertar pessoas que estavam em condição de abuso para lidarem com essa situação, que bom que isso aconteceu. Mas agora, isso não é necessariamente um motivo pelo qual a gente tem que ter esse livro como um livro bom. Como eu trouxe a minha analogia no início desse react. Você pega a teologia da libertação, as pessoas têm uma ênfase na ação social, em ajudar o pobre. E a pobreza é um problema ilusório? Não é. É um problema real. Mas você resolve um problema real criando um problema maior, trazendo e fomentando uma cosmovisão equivocada, que é uma traição da palavra de Deus. Então a gente precisa ter muito cuidado na hora de avaliar os resultados. Porque como eu falei no meu vídeo, em resposta à Tulipinha, o resultado ele precisa ser auferido conforme a palavra de Deus, e a forma como o resultado é alcançado deve ser auferido conforme a palavra de Deus. Dentro da fé cristã não existe os fins justificam os meios. Mulheres foram conscientizadas contra um contexto de abuso por conta do Tove. Fim. Mas o meio que levou a isso, um livro que defende o igualitarismo, um livro que traz uma cosmovisão não cristã, que pensa conforme pressupostos não cristãos, sendo amplamente divulgado no meio de pastores, influenciando pastores, que sutilmente estão se afastando de uma perspectiva sobre a Bíblia, de uma perspectiva sobre a Bíblia ortodoxa, em favor de uma perspectiva sobre a Bíblia revisionista. Vão ver quem está defendendo esse livro, a título de exemplo. Vocês não vão ver cristãos reformados, ortodoxos, defendendo esse livro.
Vocês vão ver os teólogos gente boa. Vão ver pessoas que, de maneira alguma, podem ser tidas como conservador, no sentido de fidelidade à tradição reformada. Então é importante a gente olhar isso. O que volto a dizer, é muito importante eu bater nessa tecla. Isso não desqualifica o tema que o autor traz, que é um tema necessário. E talvez esse livro aqui, seja um juízo de Deus para uma igreja que tem sido omissa nesse aspecto, tá? Um autor progressista falando de um problema que ninguém fala. É outros 500. É outro problema que eu não posso deixar de falar. Destruidor de igrejas? Qual foi a igreja que ele destruiu? Me diz uma igreja destruída por ele, por esse livro. Aqui a gente entra naquele ponto de que isso não é uma coisa que você vai oferir. Porque a influência de um livro que tem pressupostos humanistas e equivocados não é algo que você vai medir. Porque o Scott McKnight sozinho, ele não vai destruir uma igreja. Eu acho improvável que a pessoa lê um livro, as pessoas de uma igreja leram o livro e do dia para a noite as igrejas foram destruídas. Isso não vai acontecer. O que vai acontecer é uma influência sutil em direção a uma maneira de ver determinados problemas na igreja, que não é uma maneira que é fiel à Bíblia e não é uma maneira eficaz. Porque Deus, ele estabeleceu a sua lei porque ela é boa e porque ela é um parâmetro de santificação do homem. Esse é o entendimento reformado que tem, é claro, as suas nuances. Eu defendo uma perspectiva sobre a lei de Deus, que eu tenho, inclusive, falado sobre nos meus stories, também nos posts aqui do YouTube, mas que, em suma, se resume a lei de Deus é boa e é suficiente. Nós não precisamos de uma cosmovisão humanista, não precisamos de conceitos que vêm da cultura para resolver problemas. A palavra de Deus é suficiente. Um problema que a gente tem hoje no século XXI é descrer na suficiência das Escrituras. Aqui ou nos Estados Unidos, onde o livro foi publicado. As igrejas estão lá de pé. E mais do que isso, passando pela devida reforma que deveriam ter passado. A questão é, essa reforma está levando essas igrejas para onde? Essa é uma outra pergunta. Você pode sim ter igrejas que estão mitigando problema de abusos, mas ao mesmo tempo você criar outros problemas. Criar problemas de pastores que são sujeitos a falsas acusações. Você ter contextos em que o pastor ele é descredibilizado quando fala verdades que são ofensivas. O pastor bíblico ele tem que falar verdades que são ofensivas. O pastor ele precisa ser protegido pela igreja, não exposto à igreja. Casos de abuso, casos em que o pastor ele comete transgressão, precisam ser julgados por um foro muito capaz, que é o dos presbíteros, que possuam instrução, que conheçam o pastor, que vão atrás da informação para ver se ela procede. A palavra de Deus, eu volto a dizer, ela é extremamente incisiva com falsas acusações. O livro do Scott McKnight, em nenhum momento, até o que eu li, e pessoas que leram o livro inteiro me falaram isso também, não lida com falsas acusações, que é um problema seríssimo. A lei de Deus, ela tinha penalidades severas para a falsa acusação. Vamos continuar, gente, que a gente já está com 1 minuto e 20 bruto de react para a gente caminhar para o final. Passado. Então por que destruir a reputação desse cara? Nesse momento agora. E então a gente precisa começar a fazer o que Jesus nos pediu para fazer. Olharmos os frutos de quem fez o que e quando. Já que o livro, de certa forma, está diretamente relacionado a mim,
que eu posso fazer? Claro que eu tenho erros, e então, eventualmente, alguém pode dizer, olha os frutos ruins do Vitor e tal. É claro que eu tenho, mas vá lá na comunidade da vila, pergunta pro povo. Nem fala que foi eu que mandei perguntar. Conhece a história do cara. Do Scott McKnight, que a gente está falando aqui. Ah, mas ele tem problema? Eu tenho que falar o seguinte sobre isso que o Victor Fontana fez, fazendo uma analogia com ele próprio. Para você me conhecer, você tem que ir na comunidade da vila, para ver como eu sou. Isso, senhor Fontana, na questão moral. Na questão moral, sim. Eu não sei como é que você é com a sua esposa, como é que você é com a sua comunidade de fé. Para entender isso, eu teria que ir na sua igreja, ter contato com pessoas que estão próximas a você entender. Mas agora, no âmbito ideias, pensamento, cosmovisão, eu não preciso estar lá. E eu digo mais, é muito provável que eu conheça a maneira como você desenvolve o seu pensamento teológico melhor do que muitas pessoas da tua igreja. Por quê? Porque você é uma figura pública, você fala. E o Scott McKnight, além dele falar, ele escreveu um livro. Então, a partir do livro dele, eu consigo entender as ideias dele. E com algum nível de instrução, eu consigo inferir a cosmovisão dele e apontar erros na análise que ele faz, a partir de uma cosmovisão permeada de pressupostos modernistas. Então, o Fontana, aí ele fez uma confusão, né, entre a questão moral e a questão pensamento e desenvolvimento de teologia. Você falou que o Scott McKnight é uma pessoa íntegra. Ok, eu não tenho problema com ele ser uma pessoa íntegra. O que eu estou me opondo aqui não é a moral dele, mas sim ao pensamento dele. Então a gente tem que saber fazer essa diferenciação. Tem problemas com inerrância. Vai ler o que ele escreveu sobre inerrância. Se o que ele está fazendo é atacando o texto bíblico, dizendo que o texto bíblico erra, ou dizendo que a verdade do texto bíblico pode ser defendida com melhores articulações do que aquelas feitas ao longo do século XX. Olha, pessoal, só para título de exemplo de como que a visão de inerrância do Scott McKnight ela tem problemas, eu vou deixar um artigo aqui embaixo. Um artigo, tá na gringa, se você não lê inglês, você consegue traduzir facilmente, sobre como que o Scott McKnight vinha a inerrância. Vocês vão ver que ele cai exatamente no erro que eu estou falando. Porque se você nega a inerrância total, você submete a Bíblia a um criticismo humano. Você está implicitamente afirmando a autonomia da razão. A razão é suficiente para escrutinar a Bíblia e dizer o que dela é canônico e o que não é. Logo, a Bíblia deixa de ser autoatestada. Ela se torna algo a ser avaliado conforme o meu subjetivismo. O que eu acho que a Bíblia está certa, ela está certa. O que eu acho que ela não está certa, não está certa. É claro que eu vou botar eu vou desenvolver todo um edifício filosófico para construir isso. Eu vou dizer, por exemplo, que o cristianismo é um milagre. A história da salvação é um milagre. Então é algo que se dá numa esfera que é supratemporal. Agora, o resto não. O resto está sob o escrutínio da minha crítica humana. Olha, fazendo isso, eu já estou comprometendo a inerrância bíblica. Eu já estou negando a autoridade das escrituras. Algumas pessoas vão dizer, isso é o caminho para restaurar o cristianismo. Nananina, não. Uma gota de veneno num copo de água também mata. E eu diria que você botar uma gota de veneno pode ser mais perigoso do que você botar numa dosagem mais alta e isso ser perceptível. Esse, meus amados irmãos, é o problema dos teólogos, gente boa. Você vai ver que em muitas coisas eles são conservadores. Eles vão falar que acreditam na Trindade, que acreditam na teologia da substituição, vão falar que acreditam em Cristo, na regeneração, na santificação, na justificação. Só que olha todo o arcabouço do pensamento deles. Vocês vão perceber que é mais furado com queijo suíço, que é permeado de pressupostos humanistas, de pressupostos equivocados. E com isso, meus amados irmãos, eu finalizo esse react. Estou lendo a obra do Scott McKnight, pretendo terminá-la em breve. Eu sei que eu demoro muito para ler um livro, porque eu acabo lendo vários livros ao mesmo tempo,
e me dedico a várias frentes simultaneamente, mas eu farei uma live para analisar esse livro, fazer uma análise rigorosa dessa obra. E eu prometo para vocês que eu vou fazer a melhor análise desse livro na língua portuguesa. Não vai ser um vídeo de 20 minutos, vai ser uma live inteira só para falar desse livro. E eu vou explorar conceito por conceito que esse livro traz. Vou realmente procurar fazer algo de qualidade. Prometo para vocês que irei me esforçar. Para isso, eu peço que você continue me apoiando. Deixa aí o seu like. Compartilhe esse react com o máximo de pessoas que você puder. Um forte abraço e até a próxima.